A Confederação Israelita do Brasil é a instituição que representa todos os judeus do país e as demais entidades judaicas. A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o presidente da instituição, Fernando Lotenberg, que falou sobre os primeiros meses de gestão. Confira. Olá! Hoje eu vou entrevistar o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando Lotenberg. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Priscila, e você? Tudo bom. Nós já estamos chegando no segundo semestre do seu mandato. Como é estar à frente de uma instituição como a CONIB? É um desafio permanente, né? Tem muitas demandas de todos os tipos, das pequenas comunidades aqui, da própria sociedade civil, na interação com autoridades, mas é um desafio estimulante. Acho que a gente tem já nesses primeiros 7 meses de mandato algumas coisas já realizadas dentro do que a gente se propôs a fazer e estamos bastante animados. E quais foram essas metas já alcançadas? Olha, para quem esteve na posse, como você, no discurso, a gente falou em combater o discurso do ódio na internet. Então a gente já tem o projeto Humaniza Redes, que é um programa do governo que foi feito com o Ministério dos Direitos Humanos e contatos com provedores como o Google e Facebook para uma remoção mais rápida desse tipo de postagem antissemita, racista e anti-Israel. Temos um convênio com o Ministério Público Federal para que também o Ministério atue nas buscas e apreensões e na identificação dessas pessoas, então é uma coisa que já está bastante bem encaminhada e é uma batalha diária. Todo dia isso aparece e a gente tem que ir atrás. Principalmente por ser internet, né? Todos os dias aparecem novos sites, novos grupos. No Brasil, fora do Brasil, enfim, e a comunidade busca esse serviço, pede a nossa atuação e a gente tem feito. Na frente parlamentar, Brasil e Israel, ela foi recriada, uma coisa que estava inativa já há alguns anos, e a gente conseguiu fazer isso com o apoio de deputados da comunidade e de fora dela. Avançamos bastante na aprovação de um projeto de lei antiterror. Isso já teve a votação de um projeto na Câmara, nesses dias está sendo votado o segundo projeto e a gente tem conversado com os deputados, relatores, com o presidente da Câmara, com os senadores, numa ação parlamentar constante. Eu tenho ido a Brasília praticamente todo mês, 2 vezes por mês, e isso também está avançando. Então, as várias iniciativas que a gente se propôs nesse fronte externo já estão alcançadas. No fronte interno, a ênfase é a educação. Fizemos o primeiro encontro nacional de escolas judaicas, onde 18 escolas de todo o Brasil puderam se encontrar e discutir os seus itens. E na próxima semana, daqui 2 semanas, vamos em Fortaleza fazer o encontro de educação Norte e Nordeste. E quais são as próximas metas do seu mandato? A gente tem a ambição de ver essa lei aprovada, a lei antiterror. De fato, a questão preocupa muito. Nós temos rodado por congressos do Congresso Judaico Mundial, do American Jewish Committee, tivemos na AMIA, na Argentina, e a gente vê que essa questão do terrorismo não é algo que está longe daqui, não é algo que está só no Oriente Médio, né? Ele está presente na Dinamarca, está presente na França, está presente na Bélgica, ocorreu na Argentina, quer dizer, e essa nova configuração, como o Brasil vai ter Jogos Olímpicos aqui no ano que vem, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Então, a gente quer ver isso aprovado e sancionado, entrando em vigor, a gente quer esse combate ao discurso do ódio mais forte e a gente quer aperfeiçoar a relação Brasil-Israel para que, de fato, possa ser algo proveitoso para os 2 lados. Então, muita coisa pela frente. E você justamente estava falando desse projeto de lei antiterror. Qual que é a importância desse projeto e também, principalmente, como que está a segurança do povo judeu? Olha, eu acho que a nossa prioridade número 1 é o bem-estar da comunidade judaica no Brasil. Graças a Deus a gente tem uma situação boa aqui. Os problemas, quando existem, são atacados e a gente tem alertado as autoridades, temos estado em contato com eles permanente, quando coisas menores, e estamos preocupados com essa questão dos Jogos Olímpicos, que é onde esses grupos extremistas procuram fazer valer essas suas posições radicais. Então, eu acho que a situação é boa, há riscos e a gente tem que ficar alerta para que eles não venham a tomar uma proporção maior ou como aconteceu em outras comunidades próximas da gente. O senhor estava falando sobre a AMIA e faz 21 anos que esse ataque aconteceu e os responsáveis ainda não foram punidos. E, além disso, o procurador do caso acabou morrendo. Como que o senhor vê uma solução para essa situação? Estive lá, estive com a filha dele, e é uma coisa muito triste o que se vê, porque você vê
a falta de investigação, quer dizer, já se sabe quem fez isso, mas os culpados não são punidos. Houve uma tentativa de encobrimento na época do governo Menem, houve uma nova tentativa o ano passado com um acordo bastante estranho entre a Argentina e o Irã, que acabou não funcionando. E a comunidade, não só a comunidade judaica argentina, como toda a sociedade argentina, quer uma punição, busca uma identificação dos culpados, e isso não acontece, acaba entrando num clima eleitoral. Agora a reputação do próprio Nisman é colocada em jogo, e a gente teve, as duas filhas dele estavam lá. É uma coisa muito triste de se ver, a gente que já viveu situações aqui em ditadura, falsos suicídios, fica muito preocupado quando vê uma coisa dessa acontecendo. Então a maneira de evitar é você ter uma legislação em vigor, efetiva, judiciário, polícia, instituições trabalhando para evitar que isso ocorra. E se Deus nos livre acontecer, que os responsáveis sejam rapidamente presos e punidos. E de que forma que a CONIB e outras instituições judaicas reforçam isso e cobram das autoridades? A gente está o tempo todo. Eu já tive com o ministro da Defesa, tivemos no Ministério da Justiça essa semana, tivemos com parlamentares, que no Brasil existe uma falsa impressão de que esse não é um problema nosso. Como, felizmente, até hoje não aconteceu nada de grave, as pessoas acham que não vai acontecer. Então, o próprio Instituto Lula, onde a gente esteve visitando o ex-presidente, foi alvo de um atentado nesses dias. Então, existem pessoas aqui que, numa sociedade democrática, em vez de encaminhar os seus pleitos da forma como eles devem ser, por seus representantes, por meio de manifestação, por meio de procedimentos legais, buscam fazer valer a sua razão de forma arbitrária. Então, esses extremistas que têm que ser combatidos por meio, então, do diálogo com as autoridades e da perseguição policial e judicial a quem os tente praticar. E falando sobre o Instituto Lula, o senhor recentemente se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e esse encontro foi visto tanto como algo positivo, mas também como algo negativo. Então, qual foi o real motivo desse encontro e dessa conversa? Acho que faz parte da missão da CONIB dialogar com as lideranças políticas do Brasil. Então, o fato de a gente se encontrar com o ex-presidente Lula, ou com o ex-presidente Fernando Henrique, ou com um ministro, ou com um senador, não significa que a gente está de acordo com tudo que aquela pessoa pensa. Nós estamos dialogando. O presidente Lula é uma liderança política importante, foi presidente da República durante 2 mandatos, esteve em Israel, visitando, quando estava presente nas nossas cerimônias do dia de lembrança das vítimas do Holocausto. Então, é uma pessoa com quem é importante manter um canal aberto e dialogar. Então, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Do lado dele também teve gente que gostou e gente que não gostou. Eu falei assim, por que você está encontrando com esse tipo de pessoa, esses judeus, esses sionistas? Então, um pouco de incompreensão faz parte do trabalho, mas eu tenho muito claro que isso é a nossa missão e nós vamos continuar a fazer isso com ele e com outros que seja necessário conversar. E como presidente da CONIB, qual que é a mensagem que o senhor deixa para a comunidade judaica brasileira? Eu acho que a mensagem tem que ser de perseverança, de continuar a lutar pelos nossos ideais, de ficar atento às manifestações de antissemitismo e de antisionismo, que hoje é como o antissemitismo se manifesta. A gente tem visto essa questão do BDS que está chegando ao Brasil, é uma onda que já chegou na Europa e nos Estados Unidos, que também, no episódio do Gil e do Caetano, acho que a gente teve uma conduta boa, que teve resultados, eles estiveram lá, foram lá, fizeram show, a população de Israel gostou. Apesar da tentativa de boicote. Certamente, com a crise econômica que a gente está vivendo, é nesses momentos que podem acontecer coisas negativas, né? Acho que cabe a nós manter as nossas características de pluralismo, de tolerância, de mostrar os nossos valores. O ano novo está chegando também, então é sempre um momento de renovação de esperanças e não perder a nossa identidade. Quer dizer, acho que a gente tem muita coisa positiva, não só reagir a quem nos ataca, mas mostrar o que a gente faz, as coisas boas que a comunidade judaica faz no Brasil para si própria e para a sociedade brasileira como um todo, e cada vez mais integrada e cada vez mais participante. Muito obrigada pela entrevista, Fernando, e sucesso ao longo do seu mandato. Muito obrigado. E você, continue com o Shalom Brasil.